Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Tem gente que usa a internet para distração, mas ela usou para mudar de vida. Hoje, nossa entrevistada é uma advogada trabalhista que garante que a internet mudou a sua carreira. Também não é para menos, mais de 700 mil seguidores. Seja muito bem-vinda, doutora Marcela Lima. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz com o convite e eu acredito que vai ser um bate-papo muito bacana. Com certeza. E começar pelo que eu soube que você nunca quis ser advogada. Como é que você foi parar no direito? Assim, nem eu sei te dizer o X da questão, mas toda a vida eu fui muito envolvida com esporte. Então, eu imaginava que eu fosse fazer educação física, né? Seguir por ali, mas a minha mãe, aquela coisa, né, de mãe que quer o melhor para o filho. Não, minha filha, não vai fazer educação física, que não vai ser legal para você. E aí começou todo mundo ali no contexto para eu fazer direito. A minha irmã falava assim, você não perde uma discussão aqui em casa. Então, você vai ser uma ótima advogada. Oh. E aí eu comecei a fazer a faculdade, porque lá em casa, graças a Deus, minha mãe queria estudar as filhas, né? E aí eu comecei a fazer a faculdade de Direito por pressão delas ali. Mas acabei gostando do curso, né? E continuei, mas nunca foi meu desejo, sonho, nem tinha passado pela minha cabeça. Fui por incentivo delas mesmo. Olha, que legal. E quando você se formou, você já sabia o que você queria ou você estava perdida? É o que dizem, né? Mais perdido que cego em tiroteio. É mesmo? Sim, eu vim de uma criação que o concurso público era visto como a salvação. Né? Eu acredito que de muitas famílias. Só que o concurso público é aquele negócio, você precisa sentar e estudar e, se tiver condição, melhor ainda se dedicar exclusivamente àquilo. E eu me sentia muito incomodada de ficar à toa, né, dentro de casa. E não é nem à toa, né? É estudando, exatamente. Mas exige uma disciplina, exige, né? Sim, exige. Uma dedicação. E eu trabalhei desde muito nova, então aquilo me incomodava. De ficar ali estudando, né, às custas dos meus pais. E eu tinha o quê? Tinha a OAB. Não sabia muito bem como começar na advocacia, mas eu tinha a OAB. Eu pensei, é a minha chance, é o que eu tenho, é o que eu fiz, é o que eu sou. E eu comecei a advogar. Só que não tinha, né, ninguém, não conhecia, nunca tinha entrado no escritório para fins profissionais. Fazer estágio, nada disso. Então, e aí, agora o que eu faço, né? Não sei como fazer. Porque a gente aprende o direito material, a gente aprende lei, agora a gente não aprende como que eu vou conseguir um cliente, como que eu vou atender aquele cliente, como que eu vou conduzir o cliente depois que ele, né, se tornou cliente, tem todo o suporte que tem que dar. Então, isso eu não tinha nenhuma base. E foi aí que eu decidi. Eu morava em Montenópolis, uma cidade assim, de aproximadamente 15 mil habitantes, e eu não tinha oportunidade lá. E aí eu decidi, vou para Vitória. Surgiu uma oportunidade, eu vi num grupo de WhatsApp uma vaga de emprego, não tinha nada aqui, falei, vou ir. E dessa sua saída do interior para a capital, foi uma decisão só de coragem ou de necessidade? É o famoso, a água bate na bunda, a gente aprende a nadar. Foi a mistura dos dois. Né? A mistura dos dois, porque precisei de muita coragem, nunca tinha saído da casa dos meus pais, e eles brincavam lá onde eu trabalhava que eu era menina da roça. E, literalmente, eu não sabia nem pegar um circular. Nossa. Então, como que faz, né? Eu vim, foi assim, precisei de muita coragem, mas foi uma necessidade, porque se eu continuasse lá, eu não seguiria a carreira jurídica. Porque eu sentiria a necessidade de trabalhar, e não tinha os meios necessários para iniciar como advogada, então eu ia acabar encarando uma outra coisa pela necessidade momentânea. E qual foi o seu maior desafio nesse momento, quando você chegou, você conseguiu ser contratada? Sim. Né? E qual foi o seu maior desafio naquele momento? Bom, foram dois. Primeiro, me adaptar em uma cidade
grande para mim, né? Vitória, capital, eu muito do interior, e começar de fato no mundo corporativo. Porque eu entrei no escritório, um monte de processo. E agora? Tomar conta daquele monte de processo, fazer aquele monte de coisa. E no escritório onde eu comecei a trabalhar, era escritório trabalhista. E eu não tinha experiência nenhuma. Eu até falei lá na entrevista, Marcela, você tem experiência? Não, mas eu tenho muita vontade de aprender. E eu era tão assim que as aulas de direito do trabalho na faculdade, eu matava todas que eu podia para ficar de boa, porque eu não gostava e não me adaptei com o direito do trabalho. E eu vim para trabalhar em um escritório trabalhista. Você não gostava de direito do trabalho? Nem um pouco. Não gostava. E aí foram esses dois maiores desafios. Me adaptar em uma cidade grande e entrar no mundo corporativo, entrar no fluxo, porque o fluxo de trabalho é muito grande, claro, né? Em um escritório grande. E era glamour zero, né? Zero. Só perrengue. A gente, principalmente na faculdade, a gente tem a visão da advocacia, um salto alto, glamurosa, um blazer, uma bolsa de marca. Quando eu caí no mundo real, não era nada disso. Era assim, suando, carregando aquele monte de processo, enfrentando o balcão do fórum. Era isso. Então, assim, é um choque de realidade muito grande. E dessa época, quais os casos que te marcaram muito? Olha, os casos... Eu tive um caso em específico de um senhor que ele adoeceu no trabalho por conta do amianto e veio a falecer. E aí, no escritório onde eu trabalhava, nós defendíamos a família. Então, aquilo ali ficou muito marcado para mim, porque... E aí, eu comecei a entender um pouco mais do que significava o direito do trabalho. Não é só o seu direito ao FGTS, ao 13º salário, né? É uma coisa que é muito mais profunda. Sim. São vidas ali, e assim, esse caso específico me marcou muito por conta disso. O sofrimento da família e né, tem casos e casos, mas o descaso da empresa. Então, aquilo ali começou a me despertar um olhar diferente para o direito do trabalho. Legal. E como é que uma BMW mudou a sua visão de vida? Uma BMW. Hoje eu vejo uma BMW e fico lembrando assim, caramba, foi isso. Eu trabalhava como empregada, né? Então, o advogado que ele é empregado, ele tem o salário fixo. Depende de cada escritório, é tudo de um jeito, às vezes porcentagem, eu tinha o salário fixo. Eu era contratada CLT mesmo. Então, eu tinha o salário fixo, mas eu era responsável por todos os processos trabalhistas daquele escritório. Eu já tinha saído, tinha mudado de escritório. E aí eu já tinha aprendido, já tinha pegado responsabilidade e eu era a advogada responsável. E aí tinha uma responsabilidade, uma carga de trabalho muito grande. Um belo dia, meu chefe entra na minha sala. Vamos regularizar, vamos ver o que tem de regularizar aqui nesse carro. Era uma BMW, porque a gente recebeu como honorários uma BMW. E eu, a menina da roça, que ganhava o salário fixo como advogada, que tinha visto como era a realidade da advocacia, aquilo ali me despertou um negócio. Eu pensei assim, por que o meu chefe... Não no sentido de que eu tinha que receber mais, porque para mim sempre esteve muito claro, né? O empreendedor, o empresário, quem é contratado. Mas assim, como que o meu chefe consegue ter clientes que pagam honorários tão altos e eu sou a advogada que resolve tudo aqui? E por quê? Qual que é o caminho? Né? Como que ele conseguiu chegar lá? E aí eu parei para analisar um negócio. O meu chefe, um dos principais, eu brincava que ele conhecia até os cachorros da rua. Até os cachorros da rua conhecia ele como advogado que resolvia tudo. Então, ele era o cara porque ele era muito conhecido. Claro, ele era excepcional, mas ele era muito conhecido. E aí eu comecei a pensar, como que eu vou conseguir fazer com que as pessoas me conheçam e saibam que eu sou uma boa advogada? Porque ser advogado de bastidor é uma coisa, ter seus próprios clientes totalmente diferente. Sim. E aí eu comecei a pesquisar e lá em 2021 vi que estava muito em alta produzir conteúdo na internet.
E aí eu comecei em novembro de 2021, postei meu primeiro vídeo. Comecei falando para a empresa, porque eu trabalhava defendendo empresa. Comecei falando para a empresa e, assim, foi um choque para todo mundo. Precisei de uma mistura ali de coragem com falta de vergonha na cara, porque se a gente tiver um pouquinho de vergonha, a gente não vai. E aí eu comecei em novembro de 2022, na verdade, eu comecei. E aí, logo, as coisas começaram a engatilhar, né? E aí eu comecei a ter um pouco de visibilidade, as pessoas começaram a me procurar. Esse momento, o que mais te incomodava ali? Era a limitação financeira? Era o ambiente? Olhando agora com um olhar mais crítico. Ou era o fato de estar construindo o sonho de uma outra pessoa? É exatamente isso, o fato de estar nos bastidores. Eu não estava trabalhando para mim. Eu trabalhava muito, e eu estava trabalhando para o sonho de outra pessoa. A limitação financeira nem era tanto, porque eu era tão jovem e ganhava, assim, razoavelmente bem. Então, eu estava muito tranquila, morando em Vitória, Jardim da Penha, tinha a praia ali, muitas coisas para fazer. Então, para mim, estava ok. Só que eu não era protagonista ali. Eu estava trabalhando para outra pessoa. É aquele momento do conforto, né? Você estava confortável ali. Muito confortável. Muito confortável. E sair dessa zona é muito difícil. O que a sua família achou naquele momento? Ninguém fala, mas eu acho que todo mundo achou que eu estava doida. Porque, assim, começar a falar de direito na internet, tem certeza, minha filha? Né? E eu vim de uma cidade tão pequena e a gente vê e escuta tantos julgamentos. Então, assim, precisa se expor tanto? Será que vale a pena? Você já está num serviço tão bom. Mas, assim, todos me apoiaram desde o começo. Ah, legal. Bacana. E no seu perfil hoje você fala de patrões folgados. Eu preciso saber, preciso perguntar. O que é isso? O que aconteceu? É bem extremo, né? Mas, assim, existem os que são e existem os que não são. Por que eu adotei essa frase como, assim, bordão lá na internet? Porque eu precisava falar diretamente com o público que eu queria atingir, que hoje são trabalhadores, e eu tinha que, ao mesmo tempo, bater no inimigo em comum que eu tenho com esse público. Claro. Então, qual que é a visão hoje da maioria dos trabalhadores? O patrão é folgado, tá me pagando um salário que é visão da maioria. E eu sei porque eu converso com eles diariamente. O patrão tá pagando um salário muito baixo, tô enriquecendo meu patrão, e o patrão é um folgado. Então, eu percebi que eu precisava bater nesse patrão para que os meus... o público que eu quero atingir conseguisse identificar que eu era a pessoa ok, que eu era a pessoa certa para defender os direitos deles. Então, eu encontrei a criatividade, né? Vamos ver como que eu vou conseguir fazer isso. E aí eu fui e criei que o conhecimento, porque não só adquirir clientes, não só captar clientes na internet, mas hoje eu consigo entender que é um serviço, é algo social mesmo, porque as pessoas não têm esses conhecimentos. E nem todo mundo que está ali vira meu cliente. Claro. Mas eu consigo ajudar aquelas pessoas de alguma forma. Então, eu consigo trazer o conhecimento jurídico que eu até falei essa semana no meu Instagram que eu achava que direitos básicos tinham que ser ensinados na escola. Porque a gente sai e cai no mercado de trabalho. E a pessoa não tem conhecimento do mínimo que é direito dela. Ou, às vezes, a pessoa sai e abre uma empresa. Começa pequeno, um microempreendedor, daqui a pouco... Não faz ideia. Não tem noção das obrigações que tem que cumprir. E você não precisa ter esse conhecimento para você abrir um CNPJ hoje. Começar a empreender. Exatamente. Então, eu recebo mensagem de trabalhador diariamente, mas eu recebo também mensagem de empresários que me acompanham, porque eu falo que, assim, tem que ter estômago para ver eu falando mal de patrão todo dia, mas está lá me acompanhando. Ah, mas acompanham, né? Eu acho que é aquela história, né? Você tem que ser amigo do inimigo, né? Tá de olho no inimigo, que ele tá fazendo. Isso aí. E aí eu recebo mensagem de empresário. Marcela, não sabia que era assim. Porque o que o empresário tem hoje
que a gente precisa, né? Uma exigência, é a assessoria da contabilidade. E muitas vezes ele erra não sabendo que está errando. Sim. Né? Ele erra não sabendo. Qual é a pergunta mais comum que você recebe no seu Instagram? Pergunta mais comum. Ou nas redes sociais? Quero sair do meu trabalho, mas não quero perder os meus direitos. Não quero pedir demissão. Eu, assim, dificilmente... E existe alguma técnica para isso? Ó, já vamos revelar se tem técnica para isso. Então, eu sempre falo o seguinte: se você quer sair, o seu patrão não tem que te mandar embora. Eles não querem me mandar embora, eles não são obrigados. Exatamente. A empresa pode demitir sem justa causa quando ela quiser, mas não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Aí eu falo o seguinte: você tem que analisar duas coisas. Primeiro, o seu patrão está fazendo tudo certo? Porque se o seu patrão está fazendo tudo certo, ele está andando na linha e não tem o que fazer. Agora, se o seu patrão está fazendo coisa errada, como, por exemplo, não está depositando o seu FGTS, você pode aplicar uma rescisão indireta. E aí você sai recebendo todos os seus direitos de uma demissão sem justa causa. E aí são duas vertentes. Primeiro, essa é a forma que a pessoa tem de sair sem perder os direitos. E se o empresário ele preza pela segurança, ele vai fazer tudo na linha para não dar essa brecha para o trabalhador. Exatamente. E aí eu falo que tem como aplicar a rescisão indireta, mas se o patrão estiver fazendo tudo certo, não tem jeito. E aí você pode pedir um acordo para ele. E aí eu sempre bato naquela tecla, mas não é aquele acordo que você devolve a multa de 40%, porque isso é ilegal. É aquele acordo previsto na CLT, e aí eu explico. Mas assim, acaba que se a empresa não quer, aí eu deixo muito claro. Então você tem que pedir demissão, porque é sua vontade de encerrar o seu contrato de trabalho. Qual o caso mais surreal que chegou na sua mão? O caso mais surreal, assédio sexual. Assédio sexual. E assim, não foi um, não foi dois. E infelizmente a misoginia hoje ela é muito presente no ambiente de trabalho. Então eu já atendi muitas mulheres que sofreram assim muito no trabalho por conta de assédio sexual. Isso acaba mexendo muito com a gente, né? Claro. Porque somos mulheres e sabemos como que está o mundo hoje. E isso acaba impactando muito. E foi um dos casos que mexeu muito comigo. E aí a gente se depara com situações que às vezes a justiça acaba não sendo a justiça, né? E eu falo com os meus clientes, meus seguidores, olha, o julgamento do seu caso, ele está na mão de um julgador. E tudo bem que depois a gente tem níveis de recurso, mas às vezes o que para você vai ser justiça pode não ser o que vai ser aplicado. Porque são pessoas julgando casos de pessoas, né? Então, assim, casos de assédio sexual mexem muito comigo, porque eu vejo que estamos muito vulneráveis hoje, não só no mercado de trabalho, em qualquer lugar que a gente esteja. Você acha que casos assim sempre existiram e não eram revelados? E hoje a gente vive um momento que ele aparece ou não? Ou que é um momento que estão de fato acontecendo? Eu acho que sempre existiu. Porque é do ser humano, vai de pessoa para pessoa. E assim, eu acho que agora as pessoas estão tendo mais coragem para denunciar, para correr atrás dos direitos. Como, por exemplo, casos de violência doméstica. Eu acho que sempre aconteceu muito. Claro. Até pela formação da sociedade, o histórico social. E eu acho que antes acontecia bem mais. Porque a gente vê uma evolução, as mulheres saindo de casa para trabalhar, isso é uma evolução da sociedade. Claro. Antes a gente não tinha isso. Claro. Né? Então as mulheres eram muito mais assim, submissas dentro de casa e não tinham tanta informação. Então eu acho que antes acontecia mais. Esse excesso de informação que temos hoje acaba sendo bom e isso acaba impedindo que algumas pessoas façam o que às vezes está ali, né, da natureza querendo fazer, e eu acho que isso acaba impedindo. Você se emociona com seus clientes?
Bastante. Conte-nos um caso que você realmente se emocionou. A gente vê a desigualdade hoje em dia, né? E assim, é o mercado de trabalho, ok, é a sociedade, é assim que funciona o mundo capitalista. Mas um caso me chocou muito, que foi do meu cliente não ter condição de colocar a comida na mesa. E assim, você vê a necessidade, a pessoa implorando por justiça. E o trabalho é a fonte de renda da pessoa, ela confia naquilo. E, não pagou os meus direitos, e agora o que eu faço? Você pode ir para a justiça. Mas a gente sabe que a justiça não coloca comida na mesa da pessoa imediatamente. Então, casos em que a pessoa realmente precisa daquele salário mensal ali para colocar a comida na mesa, para sustentar os filhos, isso mexe muito comigo. Eu já chorei em reunião, assim, de engolir o choro e segurar, porque o cliente chorando, doutora, eu não sei o que eu faço. Simplesmente a empresa fechou, não tem mais salário, não tenho rescisão, não tenho nada. Eu vou procurar outro emprego, eu sei que eu preciso, mas e agora? E nesse meio tempo, quem vai alimentar meus filhos? Nossa. Então aí eu acho pesado, eu acho complicado. Tem alguma história de bastidor que hoje você ri, mas na época se desesperou? Tem uma história de bastidor. Na época mexeu muito comigo. Inclusive foi quando eu estava começando a minha advocacia autônoma, sozinha. E assim, foi quase que um motivo para que eu desistisse. Eu fui sair do lugar de onde eu trabalhava e, graças a Deus, eu era uma profissional muito boa, todo mundo gostava muito de mim. E uma das pessoas do escritório me chamou para conversar, para perguntar se eu tinha certeza do que eu estava fazendo, porque o mundo era muito difícil. A gente precisava ter muita coragem e que a advocacia empresarial, né, ser empresário, não era... e realmente não é, né, uma coisa tão pomposa assim. A gente tem que passar por decisões difíceis, encarar o mundo. Mas aí, nessa tentativa de me fazer ficar, a pessoa falou comigo que para eu não virar um advogado de fundo de quintal, porque lá do lugar de onde você veio, as pessoas comem com os porcos. Então, isso mexeu muito comigo, porque assim, eu comecei a me questionar, né? Será que eu estou tomando a decisão certa? Porque aqui eu estou segura, estou na zona de conforto, vai ser... Então, assim, e esse momento, essa conversa específica, mexeu muito comigo, me fez questionar muita coisa. Lá as pessoas comem com os porcos, e não adianta você virar advogado de internet, não, porque isso não dá dinheiro. Então, assim, mexeu... Foi quase que uma crise existencial ali. Nossa, depois daquilo. Não, lógico, né? Aquilo pesa. E eu estava para voltar para minha cidade natal. Então, a gente, né, se pergunta, eu vou voltar, eu vou retroceder? E aí, lá vão falar que você foi a menina que foi para a capital tentar a sorte e que não deu certo, porque você está voltando. Então, assim... eu tive que ter muita força de vontade, não sei como. Aí você me pergunta, como, Marcela, que isso não te desestimulou? Não sei. E é um contrassenso, né? Porque se você for em várias cidades do interior, você vê pessoas que saíram de lá, foram se formar e voltam como grandes profissionais para a sua cidade natal, sim, né? Hoje, eu moro em Colatina, meu marido tem empresa lá e... Então, assim, a gente não pensa em mudar. Mas se eu tivesse a oportunidade de voltar para minha cidade natal, eu iria feliz da vida. Claro. Porque minha família, minha base está lá. E hoje você atende o Brasil inteiro? Graças a Deus, eu tenho cliente em todos os estados do Brasil. Todos os estados? Todos e já os foi estados. A todos os estados? Não fui em todos ainda os estados. Não. Ainda não. Remotamente, né? A gente esteve em reuniões online, mas ainda não consegui visitar todos, não. Você acha que a internet, as redes sociais democratizaram a advocacia ou só trocou o desafio? Um pouco dos dois. Um pouco dos dois. Eu costumo falar nas minhas palestras assim, que a internet ela democratizou porque eu não preciso mais contratar um espaço físico na avenida mais movimentada da cidade para eu ter clientes.
Então, por exemplo, a Marcela, que saiu da faculdade, pegou a carteirinha da OAB, que não tinha condições de ter um espaço físico, essa Marcela conseguiu conseguir clientes, ter um nome na advocacia, graças à internet. Mas, ainda assim, temos muitos desafios hoje. Como, por exemplo, a gente vê aí o golpe do falso advogado que está tirando a paz de todo mundo. Sim. Então, é um desafio que, se você, no meu caso, por exemplo, eu atuo virtualmente, os meus clientes não se sentem tão seguros, por exemplo, de me contratar. Vamos supor, uma pessoa do Maranhão não se sente tão segura de me contratar se ela estiver por dentro dessas questões do golpe do falso advogado, quanto ela será segura de contratar um advogado em que foi no escritório dele, sentou, tomou café, conversou. Porque qualquer problema que der, eu vou lá no escritório dele e tá tudo certo. Eu sei onde ele está. Eu sei onde ele está. Então, assim, surgiram novos desafios. Aí, outro desafio. Na época da pandemia, e eu acho que a época da pandemia foi um divisor de águas para a gente. Sim. Né? E aí, por conta da pandemia, audiência virtual. Então, a gente tem essa facilidade de atuar em todos os estados por conta disso. Mas hoje já tem juiz que está querendo voltar e fazer audiências presenciais. Então, assim, os desafios, eles vão surgindo, muda, né? E aí você não tem que... Não há necessidade de você ter um espaço físico. Mas como que você vai ter uma equipe? Você vai conseguir gerir uma equipe sem ter um espaço físico? Então, os desafios, eles foram transformados, né? Além dos haters, você tem hater? Muito. E como é que você lida com isso? Já me doeu muito. É. Mas a gente que está na internet, a gente aprende a usar o hater em nosso benefício. Quando eu viralizei nas redes sociais, porque é sempre assim, a gente faz, e tem um que a gente acerta e ele traz aquele monte de gente, Claro. né? Quando eu viralizei, eu recebi ataque de muitos patrões, obviamente. Me veem como inimiga, né? Alguns. Então, assim, já fui ameaçada. Então, e esse tipo de coisa me deixa com medo. Por exemplo, eu comecei a me policiar e não postar onde eu tô em tempo real. Que é o correto da gente fazer. Exatamente, né? Porque rede social conta, por exemplo, hoje eu saí de casa 6 da manhã. Na internet ninguém sabe onde que eu tô. E assim, foi um cuidado que eu comecei a tomar mais por conta disso. E aí eu sempre uso os ataques que eu recebo para... Aí tem um patrão falando mal de mim, eu pego aquele patrão que tá falando mal de mim, pego aquela fala dele, faço um vídeo. É por isso, entendeu? Feitiço vira contra o feiticeiro. Vira contra o né? feiticeiro. E foi exatamente assim que eu explodi. Foi usando... Que bacana. Ataques de haters, porque me atacou, eu vou usar aquilo ali em benefício próprio. E a gente tem que dançar de acordo com a música, né? Porque se eu for me acanhar... Claro. E o hater, ele existe independente da internet, né? Só que a internet dá mais coragem para as pessoas. Muito difícil alguém chegar na minha cara e falar isso, isso e isso. Agora, na internet, todo mundo tem coragem. Fala. O algoritmo, em algum momento, já te enlouqueceu? Até hoje. Até hoje. A gente fica à mercê de algo que a gente não tem controle, né? Inclusive, no início desse ano para cá, 2026 agora, tá péssimo. Tá péssimo, as coisas Teve algumas mudanças, né? Muitas mudanças na rede social. Quando eu comecei era muito mais fácil. Hoje em dia a gente tem que se reinventar o tempo todo. E aí você tem que ficar atento aos assuntos que estão em alta. E é aquilo que a gente estava conversando no início, né? Sobre você... Chega a determinados momentos que você vê ali que você está só no mundo da rede social. E é perigoso, a nossa saúde, se a gente não tiver controle. Mental, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que estar... Para produzir conteúdo na internet, a gente tem que consumir conteúdo na internet. Sim. Só que existe uma linha muito tênue ali. De você conseguir fazer que aquilo seja só trabalho
e você utilizar estrategicamente só para trabalho, e do outro lado tá você imerso nas redes sociais, e aí você e aí você tá numa mesa com seus amigos, você não tá conversando mais, você não tá interagindo mais, porque você tá só no mundo da internet e tá ali rolando o feed. Eu falo, inclusive nas minhas palestras, o seguinte: a gente tem que usar de forma estratégica, porque todo mundo tá com o celular na mão hoje. Claro. Se eu tô na fila do banco, Tá com o celular. eu tô com o celular na mão. Se eu tô no restaurante, às vezes na mesa de amigos, deixa eu ver aqui. Então hoje eu falo que a avenida mais movimentada do mundo é a internet. É a internet. Então, assim, a gente tem que usar, a gente tem que aprender a jogar o jogo do algoritmo também, e aí acompanhar as mudanças, acompanhar as tendências, mas a gente tem que se policiar muito. Tem que estar sempre ali puxando o freio. Exatamente. Exatamente. E como é que a família encara isso? Assim, no início, blogueirinha, né? Agora virou blogueirinha. Te chamaram de blogueirinha? Muito. Muito. E eu sempre brinco assim, a gente tem que tirar o melhor de tudo, né? Eu sempre brinco assim, se vai me chamar de blogueirinha, tem que mandar recebida aqui pra casa. Tem que mandar presente. Porque blogueirinha recebe presente, né? É isso mesmo. Então, assim, se vai me chamar, manda presente pra mim. Quais são os recebidos que você mais gosta de receber? Recebe roupa, manda receber roupa. Adoro receber roupa. É mesmo? Uhum. E o que você recebe constantemente? Assim, ou te buscam para que você... Porque é lógico, né? Na medida em que você vai tomando espaço, certamente pessoas querem que você anuncie coisas, mesmo que gratuitamente, mas te presenteiam para que você mostre de alguma forma. Hoje eu tenho parceria com o sistema jurídico. Legal. Então, eu faço divulgação para eles, mas eu recebo muito contato de financeiras, porque eu falo para trabalhador. Então, tem um empréstimo consignado para o trabalhador, tem antecipação do FGTS, e eu me policio muito nessas questões, porque o que vai prejudicar o meu público... Claro. Por exemplo, nossa, eu já recebi tanta proposta de jogo do Tigrinho que eu perdi as contas. Sério? E, assim, o meu serviço ali é um serviço jurídico. Claro. Então, por mais que eu poste, por exemplo, alguma coisa do meu dia a dia, uma foto com meu marido, eu postei, por exemplo, foto que eu participei de um campeonato de kickbox, mas a regra geral é que é um conteúdo jurídico. Claro. Então, é uma coisa mais séria. Claro. Mas, ainda assim, eu recebo contato de casas de aposta direto. O que eu vejo muito são perfis que, às vezes, abrem mão de valores pessoais que a gente enxerga que vai contra a postura toda daquele perfil. Isso eu acho mais preocupante na rede social, porque as pessoas, cada um de nós tem um perfil, tem valores e tudo mais. E estar ali na rede social contra os seus próprios valores, eu acho que é a coisa mais preocupante. Porque ou eu gosto ou não gosto de alguém que está na rede social. Não é? E o que mais me preocupa é que pessoas com muita visibilidade deixam os valores de lado. E as pessoas são influenciáveis. As pessoas estão o tempo todo sendo influenciadas por coisas que vêm na internet. Então, se eu vejo uma pessoa que é referência para mim, uma blogueira que eu acompanho, falando de uma casa de aposta, ganhei tantos reais. É preocupante. É preocupante. Agora, voltando, você falou de financeira e tudo mais, o seu sucesso digital mudou sua visão, o seu trato com o dinheiro? Com certeza. Com certeza. A gente... É muito comum, a não ser que você venha de uma família que é bem estruturada financeiramente, né? É muito comum a gente viver e crescer e lidar com as coisas no modo da escassez. É muito comum, a não ser que você tenha tido uma criação com a mente muito mais aberta, né? Mas a gente cresce, na maioria dos casos, se for de família humilde, com aquele pensamento de escassez. E a gente vive na escassez. E aí, a internet, ela me possibilitou empreender, perceber que existem inúmeras possibilidades.
vendem pra gente na faculdade que o direito é um leque de oportunidades. Quando você vê, o leque está fechado. Porque realmente tem. Só que o caminho não é fácil como vendem pra gente. Exato. Para você se tornar um promotor de justiça, um juiz, tem que ter muito esforço, muita dedicação. Para você se tornar um advogado que tem clientes, tem que ter muito esforço, muita dedicação. Então, a internet, ela abriu mais possibilidades para mim. E isso transforma a vida da gente, não só profissional, mas o modo como a gente lida com o cotidiano, a gente lida com as pessoas. Para mim, foi uma transformação completa. Legal. Agora a gente entra num bate-pronto. Eu falo e você me diz o que vem à sua cabeça. Justiça é? Justiça é... Nossa. Essa é difícil. Essa é difícil. Justiça é... Às vezes injusta? Pode ser, pode ser. Direito nas redes sociais. Trabalho social. Audiência presencial ou virtual? Virtual. Virtual para a gente ter essa facilidade de estar no Brasil inteiro. Livro físico ou digital? Livro físico. A gente, folhear o livro, aquele cheirinho... Não, livro físico. Processo físico ou eletrônico? Eletrônico. Nossa, eu cansei de empurrar aqueles carrinhos com aquele monte de processo. O que diria para um advogado ou advogada que pretende estar nas redes sociais? Coragem, persistência, resiliência. Se não fosse advogada, seria? Professora de educação física. Uma personal seria. Um livro. Um livro... Quebrando o hábito de ser você. Não é hábito. Esqueci completamente o nome dele agora. Mas é quebrando... Não é quebrando... quebrando o hábito de ser você mesmo. É um livro do Joe Dispenza. Que ele ensina pra gente exatamente quebrar essas crenças que acabam nos limitando. Olha que legal. Então, eu não estou lembrando o nome direitinho agora, mas é mais ou menos assim, quebrando o jeito de ser você, trabalha muito a mentalidade. Bacana. Marcela, foi um prazer recebê-la aqui, compartilhando essa sua história toda, a sua experiência. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço, nosso bate-papo foi muito legal. E muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Foi um prazer. E vocês não esqueçam de curtir, compartilhar, dar aquela moral para o nosso canal, né? E se tiver uma boa história, comenta aqui que a gente também quer saber. Até a próxima!